Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 43 e o versículo 13, amém, meus irmãos? Isaías, capítulo 43 e o versículo 13. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que da mão de Deus, meus irmãos, da mão dele, ninguém escapa, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas, irmão, que estão fazendo coisas erradas, que estão no pecado, estão no lamaçal, né? Está fazendo o que quer e acha que Deus, né, não vai tocar, meus irmãos. Deus, ele toca, meus irmãos, né? Que você venha sair, né, do pecado no lamaçal, que você, né, venha deixar de estar fazendo coisas erradas que não agrada a Deus, né? Porque Deus toca, meus irmãos, em você. Porque quando Deus quer conserto, meus irmãos, Deus, que você não quer sair da sujeira, do lamaçal do pecado, é preciso Deus tocar em mim você, meus irmãos. E que nessa tarde você não queira que Deus toque em mim você. Que você venha se consertar enquanto é tempo, meus irmãos. Que você venha se deitar enquanto é tempo. Porque tem pessoas, meus irmãos, que estão na sujeira, estão no pecado, no lamaçal, né? Pessoas que fazem maldade ao próximo e não quer praticar o bem, quer praticar o mal e acha que Deus não toca, meus irmãos. Porque acha que Deus é só amor. Deus é amor, meus irmãos, mas Deus também é justiça. Deus também é fogo consumidor, meus irmãos. E para Deus, meus irmãos, né? Não perder eu e você, meus irmãos. Muitas das vezes ele tem que tocar em mim e você. É para consertar em mim e você, meus irmãos. Porque Deus, ele não perde pro diabo não, meus irmãos. Deus, ele prefere preparar em você e levar do que perder pro diabo, meus irmãos. Porque quando você está no pecado, quando você está fazendo coisa errada, a gente não quer sair, a gente não quer se limpar. E muitas das vezes, meus irmãos, é necessário Deus tocar. E muitas das vezes também, meus irmãos, Deus abre a cova e joga dentro. E quando ele vê que você não quer se consertar, quando você não quer se direitar, meus irmãos, Deus abre a cova e joga dentro. Porque Deus, ele não perde pro diabo não, meus irmãos. Porque a gente tem que fazer as coisas que agradam a Deus, tem que fazer a vontade de Deus. E não tá na sujeira, no pecado, no amassal, fazendo coisas que não agradam a Deus, meus irmãos. Porque Deus, ele nos chamou, Deus, ele nos escolheu. Deus, né, ele tirou você da sujeira, foi para fazer a vontade dele. Só que muitas das vezes você não quer fazer a vontade dele. Você quer estar na sujeira, no lamaçal. A gente quer praticar maldade, quer fazer mal ao próximo. E Deus não se agrada disso não, meus irmãos. Porque da mão de Deus ninguém escapa não, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que fazem, continuam fazendo, e acham que vai ficar por isso mesmo. Quer continuar fazendo coisas erradas, não quer se consertar. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você vai se consertar, meus irmãos. Porque Deus, ele é amor, mas Deus também é justiça. Deus é fogo consumidor, meus irmãos. E com Deus ninguém brinca não, meus irmãos. Porque eu e você somos, ou eu e você não somos, meus irmãos. E da mão de Deus ninguém escapa, meus irmãos. Porque um dia a cobrança chega, meus irmãos. Porque tudo que a gente faz, meus irmãos, tem que prestar conta com Deus. E um dia a cobrança chega, meus irmãos. É igual cartão de crédito. Um dia a fatura chega, meus irmãos. Porque a gente acha que vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo e fica por isso meu. Mas não fica não, meus irmãos. Que você venha se consertar enquanto é tempo, meus irmãos. Que você venha fazer a vontade de Deus enquanto é tempo. Né? Porque a cobrança chega, meus irmãos. Porque tudo que a gente faz, meus irmãos, a gente tem que prestar conta com Deus. E da mão de Deus ninguém escapa, meus irmãos. Você pode escapar da mão do homem e da mulher, mas da de Deus não, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e tenham todos uma ótima tarde.